Voltamos para a última parte do nosso estudo de aspectos naturais do Brasil. Nesse vídeo vamos ver o relevo e as estruturas geológicas do Brasil. Qual é o conceito de relevo? De maneira geral, o conceito de relevo é bastante simples. Relevo são as diferentes formas que aparecem, que existem na superfície da Terra, ou seja, que existem acima da crosta. Cada unidade ou forma de relevo tem o seu formato, as suas características, que o diferenciam de outras formas ou unidades de relevo. Antes de falarmos do relevo brasileiro propriamente dito, precisamos conhecer as principais unidades ou formas de relevo que existem na superfície continental. Nessa primeira imagem, na parte superior esquerda do slide, a forma de relevo é a chamada cordilheira, que é o conjunto de montanhas. Forma de relevo de alta altitude, pontiagudo. E o principal mecanismo formador das cordilheiras é o choque e dobramento de placas tectônicas. O choque e dobramento recente de placas tectônicas. São os chamados dobramentos modernos, que vão formar as cordilheiras. E essa unidade de relevo, que inclusive não existe no Brasil, elas existem onde? Nas áreas de contato entre placas tectônicas. O Brasil está no meio de uma placa tectônica, por isso nós não temos cordilheiras. Quando termina o processo de dobramento das placas tectônicas, essa cordilheira ela começa a ser desgastada, solapada, destruída pelos chamados agentes erosivos, agentes que causam erosão, destruição das rochas. Quem são esses agentes erosivos? O vento, o calor e o frio, a chuva. E aí essa cordilheira começa a ser desgastada, destruída, solapada, rebaixada. E essa cordilheira antiga, então, ela vai se transformar num relevo chamado planalto, que tem uma altitude menor que a da cordilheira. Nós temos, basicamente, 3 tipos de planalto. Os chamados morros, que têm o topo ondulado, suavizado. Nós temos a chamada chapada, que tem o topo plano e termina com um penhasco, de uma forma de pirambeira, de penhasco, que ganha o nome de escarpa. E também, o terceiro tipo de planalto são as serras. A serra, por ter uma rocha mais resistente, ela demora mais a ser destruída. O morro, por ser uma rocha mais fácil de destruir, ele fica mais ondulado. A serra não, ela já é mais acidentada, pontuda. Outra unidade de relevo é a chamada planície. É um relevo de baixa altitude, plano, sem ondulações, sem desníveis, formado por um processo de acumulação, de sedimentação. O que é isso? O material destruído dos planaltos, das cordilheiras, vai se acumulando ali naquele local e vai formar a planície. E a última importante forma de relevo é a chamada depressão. É uma área mais baixa, geralmente plana, cercada de outras mais altas, de outras de maior altitude. E como se forma a depressão? Pode ser por um processo tectônico, uma parte da crosta afundou e ali ficou mais baixo do que o relevo ao seu redor, ou pode ser por um processo erosivo. Os agentes da erosão foram destruindo aquele terreno e ele ficou mais baixo do que o relevo ao seu redor. Então vamos completar essa figura aqui com as unidades de relevo. Essa daqui é um planalto do tipo chapada. Esse paredão, esse penhasco da chapada é o que chamamos de escarpa. Aqui nós temos uma depressão, uma área baixa cercada de outras mais altas.
Aqui é uma montanha da cordilheira, aqui uma serra. E o material que vai sendo destruído aqui, ele vai se acumular e vai formar a planície. A planície é formada por uma sedimentação. Agora vamos falar do relevo brasileiro. A primeira importante forma de classificação do relevo brasileiro foi dada por Haroldo de Azevedo, na década de 40, um importante geógrafo e geomorfólogo. E qual foi o critério utilizado pelo Haroldo de Azevedo? Foi o nível altimétrico. Ele considerou a altitude do terreno. O que é altitude? É a altura do terreno em relação ao nível do mar. E ele fez uma classificação até de maneira simples. Planaltos, terrenos acima de 200 metros de altitude, e planícies, os terrenos com altitudes menores de 200 metros. Então só tínhamos duas unidades, duas formas, planaltos e planícies, conforme vemos no mapa. Na década de 50, passou a ser utilizada uma outra classificação do relevo brasileiro, que foi dada pelo geógrafo e geomorfólogo Aziz Absaber. E qual foi o critério que ele utilizou para classificar o relevo brasileiro? Foi o processo predominante sobre o terreno. Se naquele terreno predomina a erosão, a destruição, então é planalto. Se ali predomina uma acumulação de sedimentos, ou seja, um processo de sedimentação naquele terreno, então é planície. Essa foi a classificação dada por Aziz Absaber na década de 50. E a classificação mais atual do relevo brasileiro foi dada pelo geógrafo e geomorfólogo Jurandir Ross, na década de 90. Quais foram os critérios utilizados para ele classificar o relevo brasileiro? Ele vai levar em conta a altitude, o processo de erosão ou sedimentação e a base geológica, a estrutura geológica do terreno, o tipo de rocha daquele terreno. Assim, vamos ter planaltos, superfície com mais de 300 metros de altitude, onde domina o processo de erosão sobre rochas cristalinas ou sedimentares. Depressão, até então não tinha depressão. Superfície com altitude entre 100 e 150 metros, com processo de erosão sobre rochas cristalinas ou sedimentares. E planície, superfície plana de baixa altitude com processo de sedimentação. Esse é o mapa do relevo brasileiro de acordo com Jurandir Ross. Planaltos, planícies e depressões. Apenas a nível de curiosidade, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, nós temos o REP do relevo brasileiro. É uma técnica mnemônica para gravarmos a estrutura do relevo brasileiro. Confiram lá depois. Para terminarmos o nosso estudo, agora vamos falar das estruturas geológicas ou províncias geológicas do Brasil. O que é estrutura geológica? É a classificação da litosfera ou da crosta, levando em conta o tipo de rocha, a idade dessas rochas, as características mineralógicas dessas rochas, a estabilidade tectônica, o relevo que apresenta na superfície, a dinâmica formadora e transformadora. Nós temos 3 estruturas geológicas no mundo todo. Os chamados crátons. O que são os crátons? Vamos ver. Vamos falar de cada uma das estruturas geológicas. Os crátons podem ser de 2 tipos. Escudos cristalinos ou maciços antigos, são os crátons que aparecem na superfície. E também temos outro tipo de cráton, que são as plataformas ou embasamentos cristalinos. São aqueles que não afloram na superfície, porque tem outra estrutura geológica acima dele. Então, os crátons podem ser de 2 tipos, escudos cristalinos e plataforma ou embasamento cristalino. Outra estrutura geológica são as bacias sedimentares e, para terminar, os dobramentos modernos. Então, vamos começar. Composição das rochas. Os crátons, rochas magmáticas. As bacias sedimentares, rochas sedimentares. E os dobramentos modernos, rochas magmáticas ou metamórficas.
Idade aproximada de cada estrutura geológica. Os crátons são os mais antigos. Aqui nós temos a linha do tempo geológica, do mais antigo para o mais recente. Então, os crátons são os mais antigos, as bacias sedimentares também são muito antigas e os dobramentos modernos são os mais recentes. Características mineralógicas. Os crátons, eles vão ser caracterizados por minerais metálicos, como ferro. As bacias sedimentares vão apresentar os combustíveis fósseis predominantemente. É nas bacias sedimentares onde vamos encontrar o petróleo, o carvão mineral, o gás natural. E os dobramentos modernos é também onde encontramos, de uma maneira geral, os minerais metálicos. Estabilidade tectônica. Os crátons são estáveis, não têm uma probabilidade grande de ter vulcão, terremoto. As bacias sedimentares também são áreas de estabilidade tectônica. Agora, os dobramentos modernos são áreas de instabilidade tectônica. Tem uma probabilidade muito alta de ter terremotos, vulcões, porque é a área entre placas tectônicas. Relevos que apresentam na superfície. O relevo que aparece nos crátons são geralmente os planaltos. Nas bacias sedimentares, o relevo predominante são planícies. E o relevo nos dobramentos modernos são as cordilheiras, conjunto de montanhas. Dinâmica formadora e transformadora. O processo predominante sobre os crátons é de erosão, de destruição. O processo predominante sobre as bacias sedimentares é de acumulação. E o processo que acomete os dobramentos modernos é de soerguimento, é de choque e dobramento de placas tectônicas. Então, vimos as três principais estruturas geológicas da crosta, da litosfera. Então, para lembrarmos, os escudos cristalinos. Escudo cristalino. O processo é de erosão, de destruição das rochas. Por quem? Pelos agentes erosivos, vento, chuva, calor, frio. O material destruído do escudo cristalino vai se acumular e formar as bacias sedimentares. Bacia sedimentar, o que a forma, a dinâmica formadora delas é o processo de acumulação. Na estrutura geológica brasileira, temos apenas dois tipos. Nós temos o escudo cristalino, o escudo das Guianas, e o escudo brasileiro, e as bacias sedimentares. Nós não temos no Brasil a estrutura geológica dos dobramentos modernos, porque o Brasil está no meio da placa e não entre placas tectônicas. Aproveitem o mapa e observem os minerais metálicos, não metálicos e os minerais energéticos que nós temos em cada estrutura geológica. Concluído, então, o nosso estudo de aspectos naturais do Brasil. Espero que tenha ficado claro.